Vamos lá, bom dia, pessoal. A gente vai começar agora, hoje, a terceira aula do módulo de tesouraria. Tive que fazer algumas adaptações aqui, porque percebi que o tema é... Percebi não, né? Na hora de montar o slide, eu vi que o tema estava ficando muito extenso, então eu preferi dar uma fatiada para a gente falar com mais tranquilidade. Bom dia, Nuno. Rapidinho só, Henrique, eu tenho que sair aqui rapidinho. Diferente das outras aulas, gente, a gente colocou um form de presença, de chamada, tá? No chat do grupo aqui. Então, a gente pedia, por gentileza, ao invés de escrever o nome, para o pessoal ir respondendo isso, que a gente já computa no nosso controle. Obrigada. Tá ótimo. Cris, se alguém puder olhar, você, não sei quem, acompanhar as perguntas, eu agradeço muito. Não, eu pedi, por favor, agora nessa aula, para alguém fazer, Henrique, que eu tenho compromisso. Agora, dessa vez eu não consigo, mas eu acho que as meninas vão olhar, tá? Tá jóia. Sim. Aqui no chat, né, que você está falando? Regina, obrigado. Tá bom. Posso ficar de olho também? Só porque quando a gente bota para apresentar aqui, como tem dois monitores, ela acaba não aparecendo. Vamos lá, gente. No YouTube você falou um oi? Vamos lá. A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho de riscos aqui, voltando rapidamente para quem é novo no grupo. O idealizador do projeto do Finanças na Prática é o Marcelo Desterro, né? A gente quer levar a educação a todo o país. Diferente do último slide, a gente agora já está em 16 estados da última semana. Enfim, estamos conseguindo expandir bastante aí. Na primeira aula, a gente teve uma visão geral da tesouraria. Na segunda, a gente falou muito sobre a gestão de liquidez, sobre a importância do caixa. E hoje a ideia era falar da política de risco e compliance. Só que não adianta falar da política de risco sem a gente falar antes de riscos. Então, eu botei essa interrogação aí, porque acho que vai ser importante abrir essa aula de hoje aí, em pelo menos mais uma. Tá? Essa é a ideia. Aqui, uma apresentação breve minha. E aí, um slide que vai acompanhar a gente em todas as aulas. Estou fazendo isso até de brincadeira, porque cash is king, né? Sem o caixa, você não vai a lugar nenhum, a empresa quebra, seja esse caixa próprio de terceiros, né, via empréstimos. Então, essa gestão é muito importante. E aqui hoje a gente entra, também usando um slide da aula anterior, quais riscos que podem vir a impactar o caixa da empresa, né? E gerar problemas maiores para a empresa. E aí, rapidinho, alguém tem sobre o que é risco, o que alguém falando aí, o que é risco? Alguém tem uma definição prévia sobre o que seja um risco para a empresa? Alguém quer? Ninguém? Nada. Você tem um fornecedor único, por exemplo. Sim, com certeza. Conceitualmente é um evento incerto, é algo que você não espera acontecer. Certo, beleza. E que pode afetar o seu negócio. Sim. É isso. Eu lembro uma aula de risco que eu tive que eu nunca esqueci esse exemplo. O cara falou para mim, a turma, né? Se você passa todo dia numa esquina e você é assaltado, ali você não tem risco, ali você tem certeza que você vai ser assaltado. Então, dali para frente, eu uso esse lema aí, que risco tudo que é incerto gera um risco para você. Isso, né? Exato. Exatamente. Então, aqui, aí transpondo, né, para a nossa área financeira, né, tudo que pode vir a gerar uma potencial perda, né? Qualquer situação que gere, né? A probabilidade de a gente ter um insucesso
em algum empreendimento, algum investimento que a gente faça, aí seja por incerteza, por algum acontecimento pontual, e por má gestão, e esse risco pode ser proveniente, né, de uma fonte, uma adversidade externa ou de um mau controle interno, né? Então, é importante que a empresa tenha em mente duas coisas. Que ela assuma o que é risco necessário ou inerente a essa operação, e aí ela tenha um range de aceitação de risco, e o outro tem que correr dos riscos desnecessários, né? Reduzir, se proteger e adotar todas as políticas de mitigação desses riscos, tá? E aí um conceito que eu acho que é importante antes da gente seguir é a questão de situação adversa, né? Ela traz novas informações, ela muda, às vezes, um status quo, e faz com que a diretoria de uma empresa, ou mesmo um setor, tenha que se adaptar a essa situação, né? Alguma situação adversa que vocês tenham em mente para a gente conversar sobre ela? Que as empresas tenham... Covid, né? Isso aí. Covid, isso que eu ia falar. Covid, né? Daqui ela aqui. Então, só um pouquinho sobre ela, o que aconteceu aí no mercado, né? A gente viu aí algumas áreas despencando, né? Toda a parte de academia, eventos, cinema, teatro, hotel, e viu outros setores da economia disparando, alimentação, ensino à distância, entretenimento online, enfim, pessoal correndo atrás de plano de saúde, diversas ferramentas aí para trabalho remoto, enfim, eu não vou ficar lendo o slide, mas é uma situação totalmente adversa, que gerou um prejuízo financeiro para as empresas, e essa pela exclusividade dela, ninguém estava preparado. Diferente, por exemplo, de uma empresa que sabe que pode ter uma geada na sua produção agrícola, entendeu? É um risco de operação, é uma situação adversa, mas gera uma perda financeira, mas que é diferente dessa situação aí do coronavírus, que está absolutamente nova aí do ponto de vista da análise de mercado. Oi. Vou fazer uma pergunta. Claro. Por exemplo, no caso do coronavírus, começou aquelas notícias lá na China, depois para a Europa, e viu que ia se espalhar. Certo. Como tesouraria de uma empresa, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, quais seriam as primeiras medidas para proteger o caixa da empresa, visto que ia chegar aqui uma hora ou outra? Correr nos bancos e tratar linhas de crédito. Ter um colchão de liquidez. Isso foi o que a maior parte das empresas fez, tá? Aí a gente vai ver mais... Mas aí, Rico... Oi. Oi, mas aí na outra conversa... Rafael, tá picando. Poucas taxas. Sim. Sabendo... Desculpa, cara, tá picando. Os bancos também fizeram... Tá, eu escrevo no chat aqui. Não, pode falar, estou te ouvindo. Os bancos também fizeram? Não, fizeram uma situação inversa, né? Os bancos reduziram a quantidade de crédito, alguns até aumentaram taxas. Sim. Uma situação... os riscos de cada lado, né? Sim. Cada um se preveniu da forma que... de acordo com a sua operação, né? Mas, assim, as empresas, aí, o que as empresas fizeram? Normalmente tem duas linhas maiores de crédito, que não sejam as linhas de financiamento de um projeto, nada disso. Ou você tem uma linha pré-aprovada, ou você tem uma linha que você paga o chamado commitment fee, né? Que você, para o banco reservar aquela linha para você, você paga uma taxa de comprometimento, digamos assim, para você ter aquela taxa, aquele crédito resguardado para você. Aí, dependendo do timing
do Covid, em que momento que você fez esse contato com o banco, você pegou mais ou menos esse risco que o Rafael mencionou aí. Então, quanto mais antecipado a empresa foi, quanto mais ela tinha o comitê de risco estruturado, a área de risco estruturada, para se prevenir a isso, ela agiu de forma mais rápida, né? Então, mas assim, não tinha outra opção naquele momento, eu não vejo outra opção, num primeiro momento, que não fosse as empresas buscarem liquidez. Tá? Essa que é o cerne das aulas que a gente vem tendo, do que a gente vem falando aí a todo instante, né? Sobre a liquidez. Aqui um pouco só separando, né, os tipos de riscos, aí a gente vai ter que separar, né? Risco financeiro é o risco de liquidez, a gente já falou bastante dele, de escassez de caixa, né? Risco de mercado, variação de preço de ativos. Vamos supor aqui, os restaurantes ficaram expostos a risco de mercado. Os alimentos subiram estupidamente, o custo deles aumentou, né? Risco de crédito, carteira de crédito das empresas, dos bancos, o pessoal passou a revisitar muito, né? Mas isso é de uma forma geral, né? E o risco de liquidação, que é o que você tem na outra parte de honrar o seu compromisso, né? Seja na instituição financeira onde você está aplicando os recursos, seja você está guardando o seu cliente te retornar, te pagar, né? Seja o seu fornecedor cumprir também o serviço que você contratou até o final, né? E aí, usando agora essa época do Covid, a gente viu muita alteração nesses riscos, né? Muita movimentação aqui. Então, a gente viu falência de muitos lugares, a gente viu empresas sacando dinheiro de bancos menores e deixando em bancos maiores, mudando o produto, talvez, da aplicação, deixando num CDB mais com liquidez para uma taxa menor. Então, assim, e aí cabe à empresa estar atenta e apta a tomar essas decisões de imediato. Quanto mais estruturada tiver a área de gestão de risco dela para agir, mais eficiente vai ser essa tomada de decisão. Tranquilo até aqui, gente? Não estou correndo? Está de boa? Henrico. Oi, Cícero, pode falar. Poderia acrescentar aí o risco de imagem também, né? Sim. Aí eu acho que vem aí associado ao operacional também, tá? Vou mostrar no slide seguinte aí. Quando a gente fala de riscos não financeiros, né, a gente está falando de falha humana, tecnológica, mecânica, ou mesmo de imprudência, né? E de riscos regulatórios, políticos e legais, né? Instabilidades dessa natureza. Tá? Aqui eu trouxe alguns tipos de risco. Oi? Alguém? Henrique, assim, acho bem legal assim, se você as empresas que são de capital aberto, né, as que divulgam o formulário de referência, todo formulário descreve bem quais são os riscos de cada companhia, né? Porque ali você pega tudo que pode afetar o negócio, né? Tanto dizer que é um dos itens mais relevantes também do formulário. Sim, você tem ideia. Excelente ponto. Pode acontecer. Agora a gente teve que colocar Covid, pandemia, já tinha, né, alguma coisa nesse sentido. Agora todo mundo colocou. No caso da sua companhia, LGPD, está entrando agora tudo. Tá entrando todos os riscos, né? Eu estou tentando ver no caso do seu setor, né? Acho que teve viés para cima e viés para baixo. Não sei como é que ficou a resultante, né? Você teve redução de indústria, mas você teve aumento de consumo das casas, enfim.
mas... Não, foi péssimo, né? Por causa da inadimplência, né? Também, Aí, entrando um pouquinho aqui, mostrando de forma prática os riscos, aqui a gente tem o caso de Brumadinho, e aí a importância do que a Regiane falou. Será que o rompimento de uma barragem estava no formulário de referência? Então, assim, eu não li tudo para ver, mas tem eventos que são, de fato, adversos, mas aí cabe à empresa mapear o máximo possível desses riscos, desses momentos, né? Um outro risco aqui é institucional e político. Estou citando Angola, que é um caso muito interessante. É um país onde as empresas offshore estão muito concentradas, por causa da atividade de petróleo, só que é um país que a corrupção é altíssima, o controle do governo é altíssimo, e algumas empresas têm um chamado trapped cash, né, que é o caixa empossado. Elas geram muito caixa em Angola, mas não conseguem tirar o caixa de lá. Só para vocês rapidamente aí ter uma noção de como funciona Angola. Vocês têm a moeda local, a gente tem a moeda local lá, e tem o dólar como moeda funcional. Só que o governo é que regula a torneirinha da quantidade de dólar que ele injeta na economia. Então, por vezes, ele injeta dólar. Uma vez injetando dólar, ele escolhe os bancos para os quais ele vai entregar o dólar e os bancos escolhem os clientes para os quais ele vai entregar o dólar. Então, isso é um tremendo risco institucional para as empresas, é um tremendo trade-off, porque é um país que tem cliente potencial, que é próspero, mas que tem esse risco país assim muito forte, né? A gente está vendo agora na Argentina também a restrição de capital lá, o pessoal não está deixando sair dólar do país. Tem algumas empresas na Argentina que estão fazendo o seguinte, elas estão, não sei se eu cheguei a já comentar isso, que estão ficando com tanto caixa na Argentina que elas estão tendo que criar áreas na Argentina, excluir essas áreas dos outros países para queimar o caixa que está na Argentina. Por exemplo, áreas de back-office, áreas de compras, áreas de contabilidade, que seja, de faturamento, elas estão levando para a Argentina para queimar o caixa de lá, porque eles não estão conseguindo tirar dinheiro do país, tirar dólar da Argentina. Tá? Aí gente, sempre tem arbitragem. Sempre tem arbitragem. Claro. Sempre tem arbitragem. Então, o que o cara está fazendo? O cara está vindo um OPEX em algum lugar do mundo e aumentando ali, porque o cara tem que queimar aquele caixa. Então, os governos têm essa ilusão de que conseguem controlar as coisas, entendeu? Sempre tem arbitragem. E sempre haverá arbitragem. Não tem saída. Não tem saída. As empresas estão demitindo em diversos países, estão contratando na Argentina, que a curto prazo para a economia é bom, eles estão achando que é bom, mas é assim que queimar o caixa, um abraço, eles vão embora, certamente, né? Outro risco importante aí da operação do setor óleo e gás, né, que a gente tem. Agora é um risco bastante importante, que é a questão do risco cibernéticos, né? Por exemplo, no transporte de carga também é um risco muito comum às empresas. E aqui eu estou, de propósito, embaralhando o risco operacional e financeiro para a gente mostrar que eles se cruzam, né? A empresa, a área financeira, tem que ter a política de mitigação de risco financeiro estritamente, mas tem que estar atenta que qualquer risco na operação, a empresa como um todo, o conselho como um todo, impacta no bolso da empresa, né? Isso é muito importante. A greve dos caminhoneiros, está aí um outro exemplo, que foi um baita evento, né? Está perguntando, os CS6? Uhum. Seria a questão na Argentina, né? Que estão transferindo, então, os CS6 para lá. Isso, Centro de Serviço Compartilhado. São funções que você consegue
unificar para prestar para toda a empresa em algum local, né? Tem empresas que deixam a holding funcionando e criam CSC para diversas áreas de back-office, né? Back-office incluindo a nossa área financeira, para tocar a operação, né? Aqui também risco de seca, né? De chuva, de eventos da natureza. Aqui eu coloquei até meio brincando, mas é um risco, não deixa de ser um risco, um craque de um time se machucar ou se desvalorizar, como a gente viu aí, né? Um jogador é um ativo, concordam? Para um time. Ele pode se tornar um risco financeiro. Foi comprado a um valor estúpido, vai ser vendido a um valor menor, né? Então, é uma forma de risco também, quando a gente olha para a coisa mais ampla, né? Aqui das indústrias, das fábricas, na interação dia a dia com a sociedade, e aqui de roubo de carga, tá? Que é um risco muito também forte no varejo, é violento esse risco. Para cigarro, por exemplo, é uma coisa estúpida. E aí a gente entra no cerne do que a gente queria falar hoje, né? Que é o gerenciamento de risco, né? Aí sim, cabe ao conselho de administração e à diretoria estarem aptos a identificar com previsibilidade todos os riscos que podem impactar a empresa, matriz de risco. Pode ter risco que eles podem até não ter uma solução plena, mas alguma minimização, algum pacote de prevenção, alguma coisa nessa linha, vai ter que ter, entendeu? Tem que estar preparado, né? Então, isso aqui é a definição do IBGC sobre o que é gerenciamento de risco. Algum ponto aí, gente? Fiquem à vontade para falar, se tiver algum comentário. Então, aqui, gerenciando o risco, né? Cabe às empresas, aí, a área financeira agora, identificar, né? E medir as exposições aos riscos específicos. Aí a gente está falando de fatiar cada risco da empresa. A gente vai entrar nos riscos financeiros ali logo à frente. Determinar o nível de tolerância. Aí, tolerância significa tanto até onde a gente pode aguentar em determinadas variações econômicas, né? A empresa pode aguentar, como a partir de que momento que ela começa a tomar ações, né? Então, assim, ela sabe que ela tolera uma taxa de câmbio um importador até determinado nível, né? E como ela se protege após aquele nível que ela tolera, né? A gente aí vai cair no papo na conversa do hedge, que em alguns casos é o grande protetor de risco se usado corretamente, né? Outro ponto bastante importante é a questão de informar todas as exposições e riscos aos acionistas, né? Os acionistas têm que estar sabendo de tudo, seja privada, seja empresa de capital aberto, é primordial que se saiba de todos os riscos, que tudo esteja sendo dito e esteja às claras, né? Exemplos aí de empresas que talvez a gente tem case no Brasil de empresas que talvez a comunicação acionista majoritário, né, e diretoria tenha sido falha, e quando o acionista majoritário viu, as coisas não estavam tão estruturadas, né? Com a dependência das empresas, interdependência das empresas que tinha sido gerada, na hora que uma cai, as outras acabam indo em conjunto, né? E outro ponto são a forma de você corrigir, né? Quais são? Se você tem uma alocação de capital para um banco, né? Uma aplicação excessiva num banco, esse banco muda o rating dele, o
o que que você vai fazer, como que você vai tomar essa decisão. Então, assim, um princípio básico bacana de se falar é o seguinte, análise de risco financeiro não é um evento isolado, né? Como eu mostrei propositalmente nos slides anteriores, a conexão que o risco financeiro tem com todas as demais áreas da empresa, né? Se a gente está falando de roubo de carga, não é problema da operação, é problema de você perder propriamente a carga, de você ter que contratar um seguro para carga, ver se a seguradora vai topar ou não, quais medidas que você vai topar para a seguradora poder aceitar cobrir o seu risco de carga, o que você está fazendo para reduzir, botando dispositivos, enfim, o que seja. Então, é importante que todas as áreas estejam envolvidas. Oi, Zé. Não, Rafael. Rafael, foi. Só um exemplo, questão de roubo de carga, né? Você sabe, os caras foram roubados, começaram a roubar a barriga de chope. E aí, cervejarias de fora do Rio de Janeiro começaram a botar um sobrepreço, né? Porque era um seguro que não existia, contratar um seguro, e o seguro, por ser ridículo, mais caro. Então, você teve impacto financeiro aí. É uma ineficiência financeira devido a um risco quase certo, às vezes, né? Sim. Assim, Então, Henrique, só para dar assim, eu acho que uma boa dica desse negócio de como fazer gestão de risco é ver aquela metodologia do COSO, né? Que é tipo, tem um bookzinho que aí orienta as empresas como fazer a sua gestão, né? De risco. E você, ao mapear os riscos, né? Na verdade é isso, você vai ver, né? Você fazendo essa gestão, porque primeiro você mapeia os riscos da companhia e vão ter riscos estratégicos, riscos operacionais, mas aí você vai mapear, por exemplo, todos aqueles que são os riscos financeiros, né? Porque aí você vai classificar. E aí você vai ver o que você tem na tua empresa, né? Quais são os teus processos, os teus procedimentos que já servem para mitigar aquele risco, ou não, porque aí você mapeia exatamente o que você precisa fazer. Perfeito. Né? Por exemplo, tipo risco ESG, né? Mas eu não tenho risco ESG, né? Mas ele perpassa todos os outros. Sim, né? Eu faço por toda a empresa. Com a área de gestão de risco. E por muitas vezes não é mensurável, né? Qual é o preço do evento ESG? Sim, aí é o grande... Né? Qual foi o preço do Carrefour? Né? Não tem ainda como eles se prevenirem, né? Mitigarem esse risco, né? Você mapear os riscos, você divulgar os riscos é um pré-requisito, assim, acho que básico, né, de transparência. Sim, porque está no, por exemplo, o GRI, CDP, isso tudo, IBGC, tudo. Com certeza. Tanto e você divulgar o valor associado, aí é um desafio completo. Eu acho que ninguém coloca. Sim, não coloca. E agora está começando essa preocupação mais ampla, né, Regiane? Você que é da área de ESG está acompanhando isso. De novo, essa questão, pegando o evento Carrefour, onde que isso estava descrito? Talvez descrito na política da companhia, que é uma companhia que respeita, que faz, mas tinha um comitê de treinamento, tinha um grupo de treinamento para todos os empregados da companhia. Certamente não sei dizer, mas se tinha, foi ineficiente, né? Então, não ter deve ter, mas aí não é eficiente. Pois é. E aí só a gente falar o deve já não está impregnado como um conceito de risco forte, né? A ser mitigado, né? E quando a gente olha para o risco financeiro, aqui a gente está olhando, eu citei os riscos operacionais, óbvio, tem mais um importante que foi, por exemplo, as empresas de cargas pararam de entregar carga onde tinha milícia. Pararam de entregar.
Então, pararam de entregar cargas em diversos lugares. Então, Correios, enfim. Mas aí a ideia aqui é a gente focar um pouco mais em risco financeiro. E, obviamente, que os outros riscos operacionais, ESG, que tem desdobramento financeiro, vão também impactar, né? Mas essa aqui é a questão quando a gente está falando aqui em política de risco financeiro, na veia mesmo, o que pega? É câmbio, é risco do banco falir, é risco do cliente não te pagar, a gente vai entrar nessa linha. Um ponto aí que a implantação das políticas sempre tem que ser liderada, né? Se o conselho, a administração não dá o exemplo, ferrou, não tem esse jeito, não tem como dar jeito, e fazer com que essa prevenção de risco faça parte da cultura da empresa. Em alguns componentes aí importantes, é o seguinte, a empresa tem que ter as instâncias de definição e de mapeamento dos riscos, né, financeiros. Cada nível hierárquico tem que arcar com a sua responsabilidade e alçada, né? Quando a gente fala das alçadas lá no início das primeiras aulas para pagamento, a pessoa que está aprovando o pagamento está arcando, na hora que ela dá o ok, ela está dando que ela está sabendo daquele pagamento, que aquele pagamento está ok, foi devidamente aprovado, foi processado de forma correta, não tem fraude, não tem nada ali, né? E aí, de novo, o que é o risco aceitável, tolerado pelos acionistas e com relação né, para maximizar o risco-retorno e como implantar esse processo de gestão de riscos, né? Isso é extremamente relevante também. A questão da gestão do risco, né? É importante ter a mensuração do resultado financeiro, do impacto dos riscos no resultado financeiro da empresa, né? A projeção do fluxo de caixa operacional e financeiro, com todas as sensibilidades, a tesouraria cabe a ela fazer todo esse planejamento de sensibilidade, as análises prévias, né, preliminares de alternativas, aí tem o que o Rafael falou, né? Vai correr para uma linha no banco? Não vai. A execução, informação e comunicação sobre a gestão é importante também. No caso até de um episódio de risco, né, de um sinistro, uma coisa que um ponto que é entre a área financeira e a área de operações é seguros, né? Normalmente a área financeira, em grandes empresas, ou jurídico, ou a área financeira centraliza o controle das apólices de seguro, né? Vamos lá, o Rafael é o tesoureiro da empresa e é responsável pela gestão dos seguros, das apólices de seguro. Explodiu um tanque lá da empresa, vazou um óleo da empresa. Para quem ligar? Para o Rafael? Não. Rafael não precisa saber naquele primeiro momento. A empresa tem que ter um SLA, né, um passo a passo de como seguir em caso de sinistralidade, né? Não é porque o Rafael toma conta das apólices, fala com as seguradoras, com as corretoras, que ele tem que ser o primeiro a ser avisado. E aí cabe às empresas, por exemplo, terem um passo a passo e treinar a equipe que vai ser a primeira a olhar aquele risco, de notificar a seguradora, né? Então, assim, esse é um ponto também bem importante, né? Essa questão da comunicação, do monitoramento das atividades de risco. O seguro é um caso bom que ele protege a empresa, mas se mal gerido, ele dá problema. Enfim, a política aí, um pouco falando da política, né? Que ela tem que, para a gente
proteger o fluxo de caixa da empresa, né? Ela tem que estar sempre olhando para o caixa. Aí, lá naquele primeiro slide do Cash King, né? Tem que estar muito atenta ao que a questão da liquidez. E aí, enfim, e todos os eventos que possam impactar ao caixa, né? Aqui é um slide que resume bem todos os riscos, é bem completo esse slide. O caixa, né, de novo, respeitando todas as necessidades imediatas e futuras da companhia, a gente tem que estar atento a esse risco. Quando a gente... Aí, Regiane, aqui olhando estritamente para o risco financeiro, né? Sim. Aqui a gente está atacando o financeiro nesse caso. Olhar todas as variáveis que possam impactar o caixa, inclusive de operação, né? Mas aqui vamos falar, aplicação financeira, quais os produtos que a empresa pode aplicar, quais os produtos que a empresa não pode aplicar, ter isso definido muito bem feito, quais são os riscos de contraparte, ou seja, em qual grade de banco, né, AAA, AA, da escala de risco, a empresa pode aplicar ou não, qual o percentual do seu caixa sobre para aquele determinado de rating você pode aplicar. Se você descer o nível de rating, você vai poder botar quantos por cento do seu caixa, o que é tolerado pela administração, e aí ainda na aplicação, quais produtos você vai aplicar. Você vai aplicar num fundo cambial, você vai aplicar num fundo multimercado, você vai aplicar num CDB. Você vai aplicar no CDB com liquidez diária ou com liquidez para 90 dias, né? Como que vai ser essa gestão do risco, né? As dívidas também tem que ser monitorada. A gente sempre faz o planejamento de longo prazo do caixa e do fluxo de dívida, também projetando o covenant delas. Covenant aí, só para estar alinhado, são gatilhos, né, pré-requisitos para que você cumpra durante o período que você está tomando financiamento, grandes financiamentos, né, com BNDES, com FINEP, com bancos grandes, né. Então, eles vão te pedir aí aqueles índices de liquidez que a gente viu na aula passada, vão te pedir dívida líquida sobre EBITDA, vão te pedir necessidade, vão te pedir capacidade de pagamento da parcela, serviço da dívida, vão te exigir uma série de covenants que você vai ter que cumprir. Mas não adianta você tem que projetar, não adianta você mostrar que no presente sem olhar para frente. Tem que estar olhando para frente o tempo todo. Empresas que estão submetidas à agência de rating... Rico. Oi? Oi, desculpa. Tem uma pergunta do Rubem. Pode falar. Fala aí, Rubem. Seria para mim? Não sei se seria. Oi, Rico. Fala, Rubem. Beleza? Bom, é o seguinte, o controle dessas procurações, dos procuradores, né? Porque empresa grande deve ser complicado essas procurações junto aos bancos. É a tesouraria quem controla isso ou algum outro setor? E você já teve algum caso assim, de alguém usar indevidamente alguma procuração vencida e representar o banco junto a alguma instituição na sua história aí de vida? Já. É um bom ponto. Essa questão da procuração, ela vai entrar certamente na aula de compliance, né? Do que a gente tem que fazer para garantir que nada desses riscos aqui ocorram, né? Por exemplo, no caixa. No caso específico da procuração, quando ela vence, cai tudo. Você perde todos os acessos a banco. Tá? Isso aconteceu uma vez, para nunca mais na minha vida. Todas as vezes que eu entrava, venci uma procuração, eu já botava no Outlook, em todas as minhas agendas, o vencimento da procuração com antecedência.
A procuração, obviamente, é executada pelo jurídico, feita pelo jurídico, em função das alterações que tiveram nos gestores da empresa. Você tem que estar atento também às mudanças eventuais intra-ano, né, do vencimento dessas procurações, das eleições de diretoria, mas é o tipo da administração que você tem que ter, senão gera um risco danado para a operação, para o dia a dia. E é um negócio assim, o banco começa do zero, ele elimina seus acessos no dia que venceu, se você não mandou com uma previsão mínima para o banco recadastrar os procuradores, pedir cartão de assinatura dos novos, operacionalizar bem isso, entendeu? Então, de fato, a responsabilidade, aí, diretamente respondendo a você, de confeccionar do jurídico, de ver quem vai estar elegível na procuração do jurídico, mas o financeiro não pode bobear nem um minuto. Isso daí gera problema grave. Aí, se você não está com o banco, você não paga folha, você não paga imposto, você não paga nada. Você perde acesso a tudo. Você não sabe se entrou dinheiro na empresa, você literalmente perde acesso. Né? Então, é importante. Bom, aí está clara a resposta, Rubem? Aí, tranquilo? Tá. Eu só queria saber se, por exemplo, porque às vezes o cara é mandado embora no meio do caminho, e aí é o seguinte, a procuração dele não está vencida. Né? E é uma coisa que parece que as pessoas quase não preocupam, né, com isso aí. Mas assim, olhando estritamente para a tesouraria, para a função do tesoureiro, a primeira coisa que ele faz é já bloquear os acessos, tá? Já houve casos da gente precisar demitir alguém, enquanto a gente está indo chamar a pessoa para fazer a conversa de demissão, o rapaz de TI já sabe, já está bloqueando todos os acessos, entendeu? E normalmente o tesoureiro já foi ali no banco também, já travou o acesso daquela pessoa, seja para imputar, para aprovar, para tudo. Ou então ocorrer uma demissão em determinada área, a gente é avisado ou está antenado para isso. Tá? Da mesma forma na procuração, você tem que tirar a pessoa da procuração. Né? Às vezes que eu saí das empresas onde eu era procurador, eu pedi a evidência depois de que eu tinha saído da procuração. E sempre recebi. Isso é praxe. Né? Qualquer assinatura minha após a data é fraude, né? Que eu saí, enfim, mesmo estando na procuração. Mas é um ponto a se controlar, mas é um ponto também, Rubem, mitigável, no sentido de, ok, a pessoa saiu, mas está na procuração. Se você bota 2 para aprovarem, que não são da mesma área, que são cruzados, a aprovação daquela pessoa que saiu vai ficar falha, né? Você não vai ter assinatura. Só se houver um conluio, você fizer uma assinatura igual a da pessoa, passar o carbono embaixo, aí a gente está falando de grandes fraudes, mas para fins de sistema, de operacionalização, de fato é um checklist que você tem que ter das ações necessárias, recolher token da pessoa, tirar todos os acessos, tem uma série, avisar os bancos, avisar as seguradoras que a pessoa não faz mais parte do time, dependendo do nível de senioridade da pessoa. Então, tem uma série de medidas que tem que ser tomadas, sim, tá? Para evitar qualquer risco. Eu já vi algum caso de problema? Não, nunca vi. Tá? Nunca vi problema desse tipo de complicação inerente a isso, mas é um ponto que você tem que olhar, não tem jeito. Tá? No que diz respeito a rating, empresas que têm dívidas, né, submetidas à avaliação de rating, ou que são avaliadas constantemente por agências de risco,
elas têm que estar atentas a saber pensar com a cabeça da agência de rating, né? O que a agência vai cobrar dela? O que a agência de rating vai te pedir, vai te cobrar? E você ter aquilo o tempo todo atualizado para você não ter uma baixa do rating, né? Então, isso é muito comum em todas, por exemplo, o rating dos países, o rating dos bancos, das seguradoras, das corretoras. Isso a gente consegue ver aí bastante. E apesar de isso é um ponto que já surgiu aqui, por exemplo, o fornecedor. Quem vai dar o rating é a empresa, fazendo análise de risco daquele fornecedor. Quem vai dar o rating do cliente também é a empresa via o processo dela de análise de crédito. Então, a própria empresa tem que ter o seu processo interno, a sua política interna também, dentro da sua área. Aí entra um pouco mais até como mitigador de risco, e não os pontos de risco que a gente está levantando, ter essa política, né? E, por fim, o derivativo, né? Que é um grande, usado corretamente, é um grande mitigador de risco de todos esses que eu apontei aí acima, né? Se você tem um descasamento, né? Você pega todas as suas dívidas em LIBOR, né, e tem uma aplicação financeira toda em CDI, o que você faz? Você vai mudar o indexador. Se você tem um fluxo se a sua moeda funcional é reais, você tem um fluxo de gasto aí pela frente em dólar ou euro, ou qualquer outra moeda, você tem que se proteger dela, né? Então, o derivativo entra para fazer exatamente ou essa troca de indexador, ou para te proteger de um fluxo, ou para te proteger até um determinado momento que você vai estar exposto, por exemplo, como é o caso das opções, né? Se depois a gente achar legal, a gente entra em derivativos, não tem problema. E tem uma métrica, que aí é o Marcelo que vai destrinchar isso na aula dele de conceitos, que é o VaR, né? Que é o Value at Risk, que é a perda máxima que você pode ter na empresa, né? Quando a gente falar de caixa mínimo na aula que vem, que são aí as medidas de compliance, por exemplo, a gente vai ver que um dos fatores que compõe o caixa mínimo é o VaR. O que é isso? Se você tem um dispêndio em dólar, qual a perda máxima que você pode ter ali naquele fator que impacta o seu caixa mínimo, tá? Tá claro isso? Henrico, deixa eu só fazer uma ligação aqui, gente, só para vocês entenderem o seguinte, quer dizer, gestão de portfólio, né? É gestão de portfólio em qualquer lugar, se você tem ações ou se você tem receitas em moedas e despesas em moedas, entendeu? A ferramenta é a mesma. Exatamente. Tá? Só para fazer essa conexão com o que o Henrique está falando, que você usa o VaR dentro das companhias, e o que o Marcelo vai mostrar a você VaR de carteiras de portfólios de investimento. Tá? Perfeito. Mas o conceito do VaR é o mesmo, né? É onde você pode ir a sua exposição. Oi? Nós estamos falando de disponibilidade de caixa, né? Perfeito. Eu diria também, por exemplo, no caso de empresas do terceiro setor, um fator importante também é a credibilidade e transparência, tá? Sim. Porque como eles vivem, como a fonte de receita deles basicamente são doações e aplicações, né? Um comprometimento desses fatores joga tudo por água abaixo, tá? Sim, joga. Porque o efeito não se tem fins lucrativos, né? Na realidade, todos os recursos são para atender a um projeto e coisas assim. E eu ouso a dizer que a startup também deve ser vista da mesma forma, né? Que apesar de ter um fim lucrativo, é uma empresa que está começando, né? Então, que é pequena, não tem um processo
robusto, como a Regiane citou, né? De uma empresa listada que preenche um monte de questionário na CVM, que tenta mapear ao máximo os seus riscos e está cada vez mais aprimorando esse processo, né? Aí entra, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, você tem que mostrar o tempo todo. Pode falar. E mais, né? E no formulário, mas só uma empresa, né, que é de capital aberto, vai ter lá uma parte só sobre os riscos de mercado. Aí vai aparecer taxa de risco de câmbio, liquidez, isso tudo aparece também. Sim. Mas só que mais especificado ainda. Entendeu? E tem 4, né, Regiane? Tem 4, isso mesmo. Você coloca... Tem o quê? Desculpa, eu não ouvi. Picotou para mim. Gente, tá picotando. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem? Precisa que